Então, boa noite a todos os irmãos e irmãs. Hoje vamos dar continuidade à leitura do livro do irmão Bruce Einstein, Acontecimentos Proféticos. Iniciar aqui a leitura, estamos nesse capítulo 2 aqui, A Ruína na Cristandade, ou Um Só Corpo na Prática, né, irmão Jefferson? Então, a gente vai continuar a leitura do livro Um Só Corpo na Prática. E a gente está no capítulo 2 aqui, A Ruína na Cristandade e o Testemunho Remanescente. Ok? Eu vou iniciar a leitura aqui. Os irmãos que estão em comunhão podem comentar e participar, por favor. Né? Esse é um momento bom para a gente estar exercitando aí, né? Essa a ministração. Tá bom? E, então, eu vou continuar aqui a leitura. Capítulo 2, A Ruína na Cristandade e o Testemunho Remanescente. O crente que aprende das Escrituras que o corpo de Cristo deve se expressar em uma unidade visível na Terra, talvez venha a perguntar: como poderíamos praticar tal verdade hoje, quando a maioria dos cristãos provavelmente nem conheça tal coisa, e se conhecer, talvez nem esteja interessada em colocá-la em prática? É triste que exista um colapso tão terrível no testemunho cristão. Há uma desunião entre os membros do corpo, com crentes divididos em vários grupos denominacionais e vivendo contente de estarem ali. Tem uma coisa aí para destacar, importante, irmãos, é isso que o irmão está colocando aí, que é o estado atual, né, da cristandade, no sentido de não conhecer a questão do um só corpo, do corpo de Cristo, talvez uma doutrina foi trazida que foi trazida por Paulo, mas que não é ensinada, não é, vamos dizer assim, além de não ser praticada, não é ensinada nas igrejas, né? Nas chamadas igrejas, vamos dizer assim. E, e se conhece, né? Não, vamos dizer assim, procura ignorar, né? Porque eles conhecem muitas vezes muitas outras doutrinas e outras mandamentos e ordenanças que foram dadas para a igreja através do apóstolo Paulo, e a gente sabe que eles apenas ignoram, que eles conhecem, tem que ler Paulo, tem que ler as epístolas, e muitas coisas são conhecidas, e eles simplesmente ignoram ou querem, vamos dizer assim, desmerecer ou desqualificar ou diminuir a importância do apóstolo Paulo, né, em trazer as doutrinas, em trazer tudo aquilo que é relativo à igreja. Né? Se a gente lembrar bem, por exemplo, lá no Antigo Testamento, com o povo de Israel, o povo de Israel teve Moisés. Né? Moisés foi o profeta, vamos dizer assim, de Deus, que foi usado para trazer tudo, a lei, tudo relativo à lei, todos os ensinamentos para o povo de Israel, as ordenanças. Então Moisés, ele foi esse profeta, ele que recebeu de Deus e transmitiu para o povo de Israel. Então a gente pode pensar assim, né? E Paulo, nessa dispensação agora da graça e Deus tratando com a igreja, Paulo foi esse profeta, apóstolo e profeta, que foi assim escolhido por Deus para receber do próprio Senhor Jesus os ensinamentos para a igreja, as doutrinas para a igreja, os mandamentos de Jesus para a igreja. Então, pensando nisso, na tratativa de Deus hoje com a igreja, quem trouxe esse conhecimento, essas linhas de verdade
e tudo que é relativo à igreja, de como nós devemos adorar, como nós devemos nos reunir, todas as orientações e direções são dadas através dos ensinos do apóstolo Paulo que estão escritos nas suas epístolas. Nós temos elas em mãos, e assim como nós temos em mãos, assim também todos os cristãos têm, porque todos têm a Bíblia, né? Todos têm a Bíblia, e podem ler sua Bíblia e podem entendê-la, porque todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus habitando em si pode, sim, entender o que é que Deus está querendo falar. É claro que a gente sabe que os líderes religiosos, né, o clero que se formou, ele procurou limitar, né, esse entendimento, né, ao dizer que a interpretação da Bíblia está limitada ou restrita, né, ao clero, aqueles que estudam teologia ou que são ordenados, assim, pastores ou bispo ou qualquer outro título que eles se dão. Então, eles restringem isso dos cristãos, dizendo que a interpretação está com eles. A Igreja Católica antigamente, pouco tempo depois da Reforma, ela perseguiu, né? Porque na verdade os cristãos não tinham acesso à Bíblia e nem mesmo na missa ou no culto católico não tinham acesso, porque era feito na língua do latim, a missa, a condução do culto e tudo mais era feito em latim. Então o povo estava lá, nem ouvia a Bíblia no culto, a palavra de Deus, e nem podiam tê-la em casa. E a grande, vamos dizer assim, mérito da reforma protestante foi que, né, Martinho Lutero, ele foi quem escreveu pela primeira vez, traduziu pela primeira vez a Bíblia do grego, né, para o alemão, uma língua comum, que antigamente só tinha a Bíblia, a palavra de Deus, nas línguas originais, hebraico, aramaico, grego e o latim, que era, se não me engano, é a Vulgata da Católica, foi traduzida para o latim, que era uma língua também restrita ao clero, né, ali da igreja. Não era uma língua morta para a população, vamos dizer assim, mas ainda viva só entre o clero. E aí a grande mérito da reforma foi Martinho Lutero ter, né, aberto essa grande porta que foi o acesso do cristão, vamos dizer assim, comum, né, que não deveria existir essa separação entre cristão clero, cristão, vamos dizer assim, de um nível mais elevado com o restante dos cristãos. Mas vamos dizer assim, né, já que eles separaram, né, os leigos, né, como eles gostavam de dizer, ele abriu essa porta e deu essa possibilidade, então, agora dos cristãos poderem ler a Bíblia na sua língua. Então, ele traduziu o Novo Testamento para o alemão, e daí abriu a porta para que depois, mais tarde, outras traduções fossem feitas, né, na língua do povo comum, vamos dizer assim, para o inglês, e depois aí foi. E nessa época aí, os cristãos que tinham a Bíblia ou que liam a Bíblia eram perseguidos, né? E muitas vezes mortos por causa disso. Mas, infelizmente, o clero entrou o clero também na Reforma Protestante. Eles não tiraram isso, esse clero, essa questão de clero, mantiveram, e eles, vendo que o povo tinha acesso à palavra de Deus agora, eles usaram de outra tática, né? Que foi dizer que eles podiam ler a Bíblia, mas a interpretação e o entendimento da Bíblia estava restrito àqueles, né, do clero. Então, voltando aqui ao assunto aqui que a gente está lendo, hoje todo cristão ele tem a palavra de Deus.
Então, pode ler as epístolas de Paulo e vai encontrar lá, né? Pode ler os evangelhos, pode ler a epístola de Paulo, pode ler a Bíblia toda. Mas, relativa a essa dispensação, né, o que a gente encontra está no Novo Testamento, a partir de Atos em diante, relativa à igreja principalmente, e pode encontrar lá, né, esse ensino do corpo, né? A gente vai ver isso em 1 Coríntios 12, em diante, a gente vai ver isso em Romanos, capítulo 12 também, e outras partes das epístolas de Paulo falando do um só corpo, e do corpo de Cristo, e que somos membros desse corpo. Então vamos encontrar isso. Então, aqueles cristãos que hoje ignoram isso, ou por não terem acesso, não terem tido esse conhecimento, porque não lê a Bíblia, ou porque se lê, não quer buscar no Senhor o entendimento da palavra de Deus, tem que buscar dos seus líderes religiosos, que aí vão deturpar aquilo que Paulo estava ensinando, ou se leem e conhecem e sabem, né, fazem apenas ignorar. E, e, e não colocam em prática, não procuram colocar em prática essa verdade aí, né, do corpo de Cristo, certo? Então é isso. E aí o irmão está falando aí, né? É triste que exista um colapso tão terrível no testemunho cristão. Há uma desunião entre os membros do corpo, com crentes divididos em vários grupos denominacionais e vivendo contentes de estarem ali. Então ninguém se dá conta, ninguém percebe que essa multidão, vamos dizer assim, né? Multidão de crentes separados, divididos, não é uma coisa do Senhor, não é aquilo que é a vontade do Senhor, né? Então eles não se dão conta, simplesmente continuam vivendo sua vida cristã e ignorando este assunto. Então é isso aí. Algum irmão também quiser comentar alguma coisa, por favor. Próxima parte, né, Walter? A ruína do testemunho cristão. Vivemos numa época realmente triste. Quando vemos cada um fazendo o que parece reto aos seus olhos, Juízes 21, 25, né? Juízes capítulo 21, 25, é evidente que o corpo não está retendo a cabeça. Colossenses 2, 19. Importante aí, ele colocou aí Juízes, esse versículo de Juízes capítulo 21, verso 25, só para dar uma contextualização aos irmãos. Na época dos juízes aí, né, a gente pode ler lá, né, no livro de Juízes. E acho que é falado isso no início do livro e também no final, né, que... Volte lá, Jefferson, por favor. A Jefferson vai abrir lá, né, Juízes 21. Acho que foi lá no final, 25, foi 22, eu não lembro. 21, 22, 21, 25, alguma coisa dessa, Jefferson.
aí. Então, nessa época aí do juízo, esse versículo aí é falado, acho que no início do livro também, e aí no final também, né? Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, nessa época aí, o povo de Israel, eles estavam, cada um fazia o que achava que era certo, achava como entendia. Então, ninguém procurava buscar do Senhor a direção nas coisas, certo? E como você vai ver, quando você lê o livro de Juízes, você vai ver que é um livro onde o Senhor está o tempo todo livrando o povo de Israel dos seus inimigos, exatamente por eles não buscarem a direção do Senhor e estar fazendo as coisas o que parecia reto aos seus olhos, né? Fazendo as coisas do jeito que eles entendiam. E aí vinha os inimigos dele, os filisteus e outros inimigos, povos inimigos, invadiam e saqueava e matava e fazia muitas coisas, né, mais sobre o povo de Israel, porque eles não estavam buscando a direção do Senhor. E aí o Senhor livrava eles, sempre ele levantava o designava, né, um juiz para poder libertar o povo de Israel de alguma opressão dos seus inimigos. Isso aí é a misericórdia do Senhor, né? Mas eles não entendiam que aquilo que eles estavam passando é por conta exatamente de eles estarem fazendo as coisas do jeito deles, o que parecia reto aos seus olhos, e não buscando a direção do Senhor. Buscando fazer aquilo que até o Senhor já tinha dado, as orientações que tinha dado lá na lei que Moisés tinha dado. É parecido um pouco com hoje, viu, meus irmãos? Aí os cristãos estão vivendo aí, fazendo cada um o que parece reto aos seus olhos, mas não procura ver o que é que a palavra de Deus está falando, está ensinando. Então vamos lá. O Dr. W.T. Washington compara a situação atual entre os membros do corpo de Cristo a uma enfermidade chamada coreia. Deve ser essa a pronúncia, né? Mas coreia, doença de Huntington, que pode afligir o corpo humano, fazendo com que todos os músculos se movimentem, porém sem controle e independentes da vontade do cérebro. Ele comenta: creio que a Igreja de Deus, nos dias de hoje, tenha contraído esse tipo de doença. Os membros estão todos fazendo sua própria vontade. No Novo Testamento, há três mulheres que ilustram o avanço da corrupção eclesiástica na igreja professa. A primeira é a mulher em Mateus 13, que tomou o fermento e o introduziu em 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou levedada. Isso assinala a introdução na massa sem fermento dos cristãos de alguns princípios e práticas corruptoras já nos primeiros dias da igreja. A segunda mulher em Apocalipse 2:20, Jezabel, mulher que se diz profetiza, está lá em Apocalipse 2:20, representa o desenvolvimento do mal sobre o sistema do catolicismo na Idade Média. A terceira é a grande prostituta em Apocalipse 17, que representa a falsa igreja em seu último estágio. Após o Senhor ter tirado deste cenário os verdadeiros crentes no arrebatamento. A influência papal continua ali, mas ela terá atraído todas as outras denominações chamadas cristãs sob o seu organizado poder corruptor. Também vemos naquele capítulo o fim da profissão cristã, tombando sob o juízo de Deus, executado pelas mãos dos 10 reis, que ela controlou durante a primeira metade dos 7 anos da tribulação. Aprendemos que nos últimos tempos da jornada da igreja na terra, haveria um grande abandono da fé que uma vez foi dada aos santos. 1 Timóteo
capítulo 4, verso 1, Atos 20, 29 a 30, e Judas, versos 3 e 4. Todas as segundas epístolas atestam esse abandono na profissão cristã. A segunda epístola à Assembleia de Éfeso descreve o abandono do primeiro amor, Apocalipse 2, verso 1 a 7. A segunda epístola aos Tessalonicenses trata do abandono da esperança da vinda do Senhor. A segunda epístola de João aborda o abandono da doutrina de Cristo como algo muito sério. A segunda epístola de Pedro considera o abandono da piedade prática. A segunda epístola aos Coríntios trata do abandono da autoridade apostólica, conforme encontrada na Escritura. Finalmente, a segunda epístola a Timóteo trata do abandono da ordem na casa de Deus. Portanto, é certo que não podemos colocar em prática esta grande verdade do um só corpo, com todos os seus membros. A maioria não se preocupa com esta verdade. Todavia, Deus previu que os últimos dias seriam difíceis e fez uma ampla provisão para nós. Se tivermos um coração exercitado, Deus irá nos guiar nesse caminho. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Importante destacar um ponto aí, né? Que ele fala no final. Bota no finalzinho aí, Jefferson, por favor. Quando ele fala aí, portanto, ele chega à conclusão, né? Portanto, é certo que não podemos colocar em prática esta grande verdade de um só corpo com todos os seus membros. Ou seja, meus irmãos, hoje, no estado atual que se encontra os cristãos, né, é impossível colocar em prática, né, essa verdade de um só corpo com todos os cristãos, tá bom? Não é possível colocar em prática com todos os cristãos. Mas, né, como ele fala aí, como Deus já tinha previsto isso, que nos últimos dias seriam difíceis, ele fez uma ampla provisão para nós. Então, todos nós, se tivermos um coração exercitado, como ele fala aí, o que é esse coração exercitado? É quando essas verdades ficam claras para nós, Deus nos revela, nos mostra, nos dá esse entendimento dessa verdade, de um só corpo, e nos dando esse entendimento, né, se nós queremos colocá-lo em prática, não vamos conseguir colocá-los em prática com todos os cristãos, mas, né, ele dá essa ampla provisão para nós, porque assim como ele revela para alguns, ele vai também revelar para outros. E com esses que querem exercitar, ter esse exercício e praticar aquilo que a palavra, essa verdade nos ensina, né? Então nós vamos encontrar, né, aqueles que o Senhor tem chamado, né, para estar assim reunidos somente ao nome dele. Então, não são muitos, são poucos, mas tem. Né? Então, se você tem esse coração exercitado e você vai buscar, né, a direção de Deus,
Deus vai prover, né? Outros irmãos vão poder, que vão estar praticando essa verdade. Importante isso para os irmãos não desanimar, mas também é importante entender que quando a gente conhece, a gente tem luz sobre determinado assunto, determinado entendimento da palavra. Quanto mais luz nós temos, né, mais responsáveis nós somos de, né, andar nessa luz que Deus nos deu. Então, se a gente tem essa luz e a gente não busca, né, andar nessa luz, que é isso que ele fala, um coração exercitado, ou seja, praticar aquilo que Deus está ensinando, colocar em prática. Se a gente tem essa luz e não busca andar nessa luz, né, nós somos muito mais dignos, vamos dizer assim, da disciplina, do açoite ou da correção de Deus, né, seja ela qual for, que ele vai tratar com cada um, do que os cristãos que estão aí em todas as suas divisões e denominações e não está tendo esse entendimento, não teve ainda essa luz. Por conta, claro, né, das responsabilidades aí dos seus líderes, que não querem, muitas vezes, mesmo conhecendo, não querem ensinar corretamente. Tá bom? Então, é importante a gente ter esse entendimento. Se Deus nos deu essa luz, né, a gente tem que procurar andar nessa luz. Ah, mas eu estou só, né, num local e tal, tal, tal. Mas, irmãos, né, fica aí na dependência do Senhor. Né? E hoje até está até mais difícil agora alguém estar só em um local sem, vamos dizer assim, sem conhecer outros, né? Essa ferramenta aqui da internet e tudo mais possibilitou a gente conhecer muitos irmãos em muitos locais, mesmo que a gente esteja só em um local, mas a gente sabe que tem outros irmãos, tem assembleias reunidas no nome do Senhor Jesus e tudo mais. E se a gente ficar na dependência dele, sobre a, a, a misericórdia, o amor dele, né, ele vai possibilitar um dia a gente poder estar com esses irmãos, poder partir o pão com esses irmãos, poder ter comunhão, né? O Senhor vai, é só ficar na confiança e dependência dele, do Senhor. Algum irmão quer comentar algum trecho aí que sentiu no coração que seria bom destacar? Um, uma, um versículo, uma passagem que me veio à mente é Saul, né, quando é dito a ele, Samuel, 1 Samuel 15, é uma passagem conhecida, mas talvez é bom a gente dar só uma olhada rápida. Samuel 15, o versículo 3, que vai dizer assim: vai, pois. É, Samuel, ele recebe de Deus uma ordem para passar para Saul, o que Saul deveria fazer, né? E aí ele passa isso para Saul. Ele diz: vai, pois, agora e fere a Amaleque, destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Né? Deixa eu ver agora, os 5, o 9, Jefferson, falou. E Saul
E o povo pouparam a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem, aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil, desprezível, destruir totalmente. Então a ordem lá era para matar tudo, mas eles pouparam aqui algumas coisas. Aí no 22, no versículo 22, Samuel vai ter com ele, porque a ordem era para matar tudo, Amaleque, tudo que encontrasse pela frente, inclusive homens, mulheres e crianças. 22. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Porque, segundo Samuel, ele poupou aqueles animais ali, o povo fez com que ele poupasse, ele põe a culpa no povo, né? Fez com que ele poupasse aqueles animais ali para sacrificar ao Senhor. E quando ele vai a Samuel, ele vem trazendo um bocado de animal, né? E Samuel questiona ele por que que ele não tinha cumprido a palavra de Deus, a vontade de Deus em ter destruído tudo e poupou aqueles animais. E aí a resposta de Samuel aí é que o Senhor fala que ele tem prazer na obediência à sua palavra e não em sacrifícios, em uma desobediência, seja por qual motivo for. E aí, como o Wesley falando aí, né? A gente quando recebe essas verdades do Senhor, a gente fica entusiasmado, né? Por ter entendido essas verdades, ter compreendido. Isso traz uma alegria no nosso coração, um entusiasmo. O que pode acontecer que com o passar do tempo, a gente pode não é, re- é, pode não acontecer o que a gente esperava, porque a gente pensa que vai aparecer outros irmãos e que a gente vai estar junto e que vai estabelecer uma assembleia em nossa localidade, que a gente vai. E aí, à medida que o tempo avança, pode não acontecer isso. E a gente pode cair em um certo desânimo, né? Eu estou sozinho e não tem outros irmãos, e como é que eu não estou partindo pão, tal e tal e tal. Mas aí, só lembrando desse versículo, que o Senhor tem prazer na obediência, né? Então, se o Senhor, como Wesley falou, deu a nós o entendimento de que esse sistema religioso criado pelos homens não vem de Deus, isso, né, são divisões, isso é pecado para o Senhor. E a vontade dele, expressa na sua palavra, é que a gente se apartasse disso, né? Então, a vontade do Senhor é que a gente permaneça em obediência, ainda que é, não seja, digamos assim, bom estar sozinho, embora a gente nunca está sozinho, mas não seja para nós assim, não ter outros irmãos para comungar dessas verdades, compartilhar, ler a Bíblia, partir o pão, ainda que estejamos nessa situação, é, a gente tem que lembrar que a vontade do Senhor é que a gente permaneça em obediência, separados, né? E seguindo, ainda que esteja em ruína, ainda que não há outros irmãos, ainda que a gente é tido como, sei lá, tantas coisas aí que fala, a gente sofre alguma, seja incompreendido, seja o que for. Obedecer é melhor do que sacrificar. A gente pode ser tentado de duas formas, eu penso, né? A voltar para o sistema, porque lá pode oferecer alguma estrutura, alguma segurança, às vezes pode ter filhos envolvidos, esposa, alguma coisa assim, família, e a gente teme, né, que
ficar sozinhos, né, na nossa mente. Ficar sozinhos pode trazer algum prejuízo para nossos filhos, alguma coisa assim, futuro. Mas a gente deve confiar no Senhor, porque o Senhor é fiel, né? Se Ele fala que Ele tem prazer na obediência, Ele vai nos guardar a nós, né, os nossos filhos, se assim for a vontade dEle. Ele pode também nos honrar, dando outros irmãos. Ele pode prover para a gente alguma visita em alguma assembleia, quando for possível, visita de algum irmão. E a gente tem que entender que a gente está num final, né? Então, as coisas, a tendência não é melhorar, a tendência é só piorar. Mas a gente deve andar confiando no Senhor, né? E aí, outra coisa que eu estava pensando é que a gente também pode ser tentado no desânimo. Aí eu entendi que lá está errado, eu não vou voltar para lá, mas também eu não quero pedir a comunhão, não quero, vou ficar dentro de casa, quando tiver tempo eu leio a Bíblia, quando eu tiver tempo eu assisto um estudo, vejo algum vídeo, né? Mas como o Wesley falou, uma vez que a gente recebeu do Senhor luz sobre determinada coisa, nos tornamos responsáveis sobre isso, né? Então a gente deve responder ao Senhor ao que nós recebemos dele, responder positivamente. E pensar que a obediência é o que o Senhor agrada. Aí eu lembrando também de outro versículo que fala, acho que é nos evangelhos lá acho que é da parábola dos talentos, né? Que o Senhor fala assim: fostes servo bom, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mais ou menos assim, né? Então, olha o pensamento, né? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Porque nossa tendência é pensar que é muito pouco isso, né? Queria uma coisa a mais, queria mais irmãos, queria irmãos que entendessem bastante, que ministrassem bem, que falasse, acho que é no 25, 20 alguma coisa. E o Senhor, é isso aí, e o seu Senhor lhe disse: bem-estar, servo bom e fiel. Fidelidade, né? Obediência. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então fala do prazer que o Senhor tem na fidelidade, na obediência, ainda que seja, né, em uma circunstância assim que a gente possa julgar de fraqueza, desfavorável, mas a gente deve pensar no Senhor, não em nós, né? Não em nosso bem-estar, mas no que é a vontade do Senhor. Então, a gente recebeu do Senhor essas verdades, graças ao Senhor, tirou a gente dessa confusão, ainda que possa não ter uma assembleia próxima, ainda que a gente possa estar distante de outros irmãos, mas como o Wesley falou aí, olha só a misericórdia do Senhor, proveu meios para a gente estar junto. Muitas vezes tem irmãos que nos visitam, muitas vezes provê recursos, condições para a gente visitar outros irmãos, visitar uma assembleia, né? Tudo são misericórdias do Senhor, né? E a gente deve confiar que essa é a vontade do Senhor para esses últimos dias e nossa da nossa parte é ser fiel, permanecer no que o Senhor nos deu e se manter firmes, buscar o Senhor para nos manter neste lugar até o fim, né? Porque pode vir provas e dificuldades, mas confiar que o Senhor, se a gente desejar realmente fazer a vontade do Senhor, Ele vai nos guardar e nos manter até o dia que Ele voltar.
Amém. Os irmãos, irmãs aí estão acompanhando tudo, tá tudo tranquilo? Se bom, se tiver qualquer dúvida ou queira que explique alguma coisa de novo, pode falar, né? Certo? E a gente fala de novo. Às vezes eu falo muito rápido, aí às vezes pode não entender, aí a gente tenta falar mais devagar, tá bom? Mas é isso aí. A irmã Tainá tinha colocado aqui, tá em qual página? É a página do livro que se refere, Tainá? Se for isso, eu não sei se pelo blog aí que o irmão já está apresentando, dá para ver a página no livro. Não sei. Eu acho que é diferente, viu, Edson? A do livro É físico é diferente. diferente Você tem que do. ir, Eu consegui achar aqui, irmão. Consegui. tem que ir pelo capítulo, né, Welton? Isso, é pelo capítulo. Consegui aqui. Obrigada. Tá bom. Postei o link no chat aí. Uhum. Irmão Eric e Viviane chegaram aí. Boa noite, Eric. Boa Também chegou o noite. irmão Boa Isaac, noite, também que eu vi irmãos. aqui. Irmão Isaac, boa noite. Então vamos continuar aqui a leitura então, né? Um remanescente. Um remanescente. Ao buscarmos nas Escrituras a vontade de Deus quanto ao que devemos fazer nestes dias de ruína e fracasso no testemunho cristão, aprendemos um grande princípio sobre o qual Deus age quando aquilo que ele colocou nas mãos dos homens em forma de testemunho fracassa. Deus reduz o tamanho, a força, a glória e a quantidade desse testemunho da continuidade em um remanescente. A palavra remanescente significa o resíduo, ou o que resta, de qualquer coisa para o qual o original foi estabelecido. Veja Isaías capítulo 1, do verso 2 a 9, e tem um númerozinho ali, fazendo uma referência lá embaixo, Jefferson. Vamos dar uma olhadinha? Aí está falando do texto aqui do autor, mas aí pode abrir aí Isaías, Jefferson, por favor. Isaías 1, 2 ao 9, né? Ele estava falando aí sobre remanescente e fez essa citação aí de Isaías. Isaías capítulo 1, verso 2 ao 9. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados se mais vos rebelares? Se mais vos rebelareis. Essa palavra deu um nó na língua aqui agora, meus irmãos. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo, a vossa terra os estranhos a devoram em vossa presença, e está como devastada numa subversão de estranhos. E a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor
Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. Pronto. Então aí está falando do remanescente, né? O estado aí que estava Israel, mas o Senhor, mesmo nesse estado tão, vamos dizer assim, lastimável, ele usa palavras bem duras aí mais em cima, né? Um pouquinho mais acima, Jefferson, acho que no verso 7 ou... Cadê? Verso 6 aí, né? Quando ele fala, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Palavra bem dura, né? Para você ver o estado que estava Israel ali. Mas, no 9 lá, a gente vê que o Senhor, no verso 9, a gente vê que o Senhor tinha um remanescente, né? Como ele fala aí. Vamos lá, de volta para o texto? Então, a palavra remanescente significa o resíduo ou o que resta de qualquer coisa para o qual o original foi estabelecido. Um princípio que faríamos bem em aprender é que os caminhos de Deus mudam quando aquilo que ele estabeleceu e entregou nas mãos do homem em responsabilidade falha. Enquanto seus caminhos mudam, seus princípios não. Então, irmão, ó, entenda bem isso, né? Para ficar bem claro aí. O que ele está falando é que os caminhos de Deus podem mudar quando aquilo que ele estabeleceu, entregou nas mãos do homem em responsabilidade falha. Né? Deus estabeleceu uma forma, um caminho. E quem tinha a responsabilidade de seguir nesse caminho e dar esse testemunho, vamos dizer assim, e é entregue na mão do homem, assim, e essa responsabilidade falha, aí Deus pode, então, mudar os seus caminhos, porque os seus propósitos nunca vão falhar. O seu propósito, aquilo que ele o objetivo que ele quer alcançar não vai falhar, né? Ele coloca na mão do homem, o homem falha, mas Deus não. Então ele vai mudar o caminho, mas o seu princípio não, os seus princípios não. Os princípios de Deus são firmes, são inabaláveis, são eternos, são corretos, e esses não mudam, né? Então, às vezes a gente... por isso que a palavra de Deus muitas vezes nos fala, em Romanos fala isso, Romanos capítulo, se não me engano, 15, em Timóteo, na carta de Timóteo, Paulo fala que toda a escritura, né, ela serve para nos ensinar. E aí em Timóteo ele fala para nos ensinar, para redarguir, corrigir, né, e tem mais um termo também que ele usa. Por quê, meus irmãos? Porque quando a gente lê lá a escritura do Antigo Testamento, é para Israel, aquilo que foi dado a eles, a responsabilidade para eles ali, foi dada a eles, eles falharam, né? O Senhor pega agora com a igreja, está tratando com a igreja, ele não está dando aquilo que ele deu lá para Israel, de responsabilidade para Israel, para a igreja, a nossa é outra, né? Mas os princípios dele, que ele ensinou lá para o povo de Israel, valem ainda para hoje para nós. Os princípios de Deus. Então, por isso que o apóstolo fala que a gente pode ir no Antigo Testamento e sermos ensinados, porque quando a gente lê, a gente vai ver ali os princípios de Deus sendo aplicados, sendo ensinados, e a gente vai aprender, né? Então, a gente aprende como Deus é amor, como Deus é justiça, como ele é verdadeiro, como ele julga, como ele não faz acepção de pessoas e tantas outras coisas. O próprio Elton, né, nos trouxe aí, né, na história ali de Samuel e Saul, né, um desses princípios que Deus, né, ele se agrada
da obediência. Então, vale muito mais para Deus, isso é um princípio aí, obedecer do que sacrificar. É um princípio para nós. Então, se hoje nós pensamos que a gente pode fazer algum sacrifício para Deus, no sentido, quais são os sacrifícios para Deus hoje para a igreja? Fazer penitência? É jejuar? É fazer vigília? Né? E tantas outras práticas que nós temos aí? É isso? Ou é aqueles sacrifícios que são nos ensinados, que é para a igreja, que é, né, o sacrifício de lábios que confessam o nome do Senhor Jesus, né? Então, o nosso louvor, a nossa adoração nesse sacrifício aí, né? O sacrifício da prática, vamos dizer assim, da ajuda aos nossos irmãos, né? De ajudar, de procurar ser misericordioso, né, e tudo mais. Ele usa uma palavra lá, está em Hebreus isso, Hebreus 13, mas depois eu vou lembrar aqui. E também tem um sacrifício, né, do nosso corpo, né, quando a gente oferece a Deus tudo que nós somos a Deus, né? E a gente tem que lembrar que nós somos do Senhor. Então, esses são os sacrifícios que agradam ao Senhor. Então, não vai adiantar nada eu jejuar, né, eu fazer penitência, eu fazer vigília, ou fazer atos proféticos, ou fazer qualquer coisa que esse povo fica inventando aí, né, se eu não sou obediente àquilo que Deus está nos mandando como igreja. Aí que adianta fazer todas essas coisas e andamos aqui neste mundo, naquela responsabilidade, fora daquela responsabilidade que Deus nos deu, que é de sermos um só corpo. O que é que adianta? Então, obedecer vale mais do que sacrificar. Então, esses princípios aí, seus princípios, não. Quando o irmão está falando aí, ó, enquanto seus caminhos mudam, seus princípios não. Os princípios de Deus não mudam, né? Então, vamos continuar aqui. Algum irmão quer comentar alguma coisa? Beleza, o irmão Fernando botou aqui o versículo, né, de Romanos 12. Mas coloca aí também, irmão Fernando, Hebreus 13. Lá fala dos outros dois sacrifícios, né? O sacrifício do louvor dos lábios, né? Que confessa o nome do Senhor Jesus, né? E também o sacrifício da ajuda lá, né? De nossa ajuda, oferta, essas coisas. Em Hebreus capítulo 13. Certo, irmão. Só ver o versículo aqui. Versículo Perto do 15. final. 15 e o outro um pouco mais embaixo depois. O irmão Fernando vai colocar ali no chat, tá bom? Os versículos. Então, vamos continuar aqui, né? Enquanto seus caminhos mudam, seus princípios não. Quando entra o fracasso, Deus recorre à sua soberania para manter o que estabeleceu em testemunho. E ele continua daí em diante em um caráter remanescente. A razão pela qual o Senhor faz isso é que a coisa alcança um ponto na história no qual ele não pode mais se associar a ela no poder e na glória como fazia quando a estabeleceu. Desculpa aí, mas estabeleceu. Visto que aqueles identificados com esse testemunho o corromperam completamente. Se ele continuasse a associar-se a ele, o mundo
receberia um falso testemunho do verdadeiro caráter de Deus. O mundo concluiria que o Senhor tolerava tais práticas. Portanto, como Deus deve agir de maneira consistente com sua santidade, ele deixa de lado a coisa como um todo, como originalmente a estabeleceu, e trabalha com um testemunho remanescente. Deus agiu de acordo com esse princípio na história de Israel e agora com a igreja, e fará isso novamente no dia vindouro com os judeus na tribulação. É o final aí, Jefferson? É, né? Então, irmãos, é importante isso aí, ó. Com Israel, a gente sabe toda a glória, né, e o poder que Deus, como Deus agiu com Israel no princípio. E a gente lê isso, né, lá no Antigo Testamento, e a partir de Êxodo ali, né, como Deus tirou aquele povo da escravidão do Egito e depois, né, conduziu aquele povo até a terra prometida. E durante esse caminho Deus fez maravilhas ali com aquele povo, e a gente sabe como era, né? O povo sempre vendo a glória de Deus, vendo os milagres e as maravilhas de Deus, e ainda assim murmurava, e ainda assim era incrédulo, não tinha fé, e Deus fazendo vários sinais e maravilhas diante dele. Depois ele estabeleceu esse povo na terra prometida, né? Uma terra ocupada, né, por povos inimigos de Deus, povos pagãos e inimigos de Deus, que Deus, né, usou assim o povo de Israel para trazer o juízo sobre esses povos. E a gente vê a história de Israel, eles chegando, né, até o esplendor do reino ali com Salomão, e as outras nações vendo, querendo ver, né, todo o esplendor daquele reino e tudo mais. E depois eles, né, se dividem. É a primeira coisa que a gente vê da começar a ruína de Israel, né, a divisão. A divisão do povo de Deus ali, 10 tribos se separam das outras duas e vão para um outro lugar, vão adorar em outro lugar que não Jerusalém, o lugar onde Deus tinha determinado, onde o Senhor tinha determinado para adoração. E até que a gente conhece a história ali, né? Esse povo foi totalmente uma 10 tribos dispersa pelo mundo todo, as outras duas passaram a ser só dominadas pelos gentios, né? Começando com Nabucodonosor, e indo até, né, os romanos lá, quando o Senhor Jesus ainda vem, né, ele vem e se encarna, se faz homem e anda ali no meio daquele povo e tudo mais, e eles rejeitam ao Messias, e estavam sob o domínio, continuam sob o domínio dos gentios. E hoje ainda, eles lá, né, em Israel lá, o povo judeu voltou uma parte, né, para Israel, estabeleceu ali uma nação, mas ainda sob o domínio gentil, cercados, né, por outros povos, atormentados, em constante tensão por guerra, por ataques e outras coisas mais, né? Eles só vão ter realmente a verdadeira paz quando o Senhor Jesus vier para reinar sobre eles, né, lá no final da tribulação. E aí o Senhor Jesus é que vai trazer essa verdadeira paz para eles. Então, nesse caminho todo deles aí, em que eles, né, foram rebeldes, desobedientes, o Senhor sempre manteve aquele remanescente ali que continuava fiel ao Senhor. A gente lembra da história de Elias, né? Elias foi um profeta que foi
E era na época de um rei, acho que era chamado Acabe, e ele tinha uma esposa, a rainha chamada Jezabel. E ela, né, instituiu no meio ali do povo de Israel ali a adoração a Baal e os vários deuses ali. E Elias foi o profeta que foi e falou contra isso, né? Lutou tudo mais e fez também grandes sinais, mas a rainha perseguiu ele e queria matar ele. E em determinado momento ele ficou muito triste, deprimido e tal, achando que só tinha ele que estava sendo fiel ali, né, ao Senhor, ali a Deus, né? E Deus falou com ele e mostrou que não, que ele tinha ainda reservado, né, um remanescente que continuava fiel também. Não tinha só ele não, né? Tinha outros também. E é assim que ele está falando que Deus trabalha, e assim também a igreja, né? Princípio da igreja, grandes sinais e maravilhas, porque a gente sabe que a igreja começou lá entre o povo judeu, os primeiros cristãos eram judeus, né? E aí se converteram, creram no Senhor Jesus Cristo, agora deixaram de ser judeu para ser igreja, né? E passaram a ser agora, né, de uma outra nação, a nação do povo celestial, que é, né, a igreja de Deus, a noiva de Cristo. E no início da igreja aí, né, então houve grandes sinais e maravilhas, porque aquele povo ali sendo judeu, o judeu pede sinal, né? E o grego ou o gentil pede sabedoria. E Deus agiu com sinais e maravilhas para mostrar a ele que aquele acontecimento ali e aquilo que aqueles homens estavam fazendo vinha de Deus, né? Deus estava, digamos assim, chancelando ou dirigindo tudo aquilo ali. E os judeus passaram, os outros judeus, né, que não creram, passaram então a perseguir a igreja. Então, início foi com realmente grandes sinais e maravilhas. Houve na igreja, a gente lê, né, lá em Atos, tudo que aconteceu, os grandes sinais, milagres e tudo mais. E depois que a igreja foi sendo estabelecida, essas coisas foram passando e deixando, não precisa mais. Nós temos a palavra, né? Os apóstolos vieram, colocaram o fundamento, que é Jesus Cristo, e, né? Os profetas lá do Novo Testamento vieram, colocaram o fundamento, ensinaram, falaram, e pronto. Que nós temos ao Senhor Jesus e a sua palavra. Não precisamos de sinais, precisamos de milagres para a gente crer naquilo que é o Senhor Jesus Cristo para nós. E o que é a igreja, entender? Nós já temos tudo, ele nos deixou a sua palavra. Quer saber o que é? Vamos ver na sua palavra, lá está escrito. Né? Então, não precisamos mais nada disso. Nós temos ao Senhor. E se vai ter um milagre ou não, né? Isso aí, né, para nós, né, vamos dizer assim, não é o que nós buscamos, né? Não é o que nós buscamos. Buscamos ao nosso Senhor Jesus, conhecer mais a pessoa dele e crescer nesse conhecimento, né? Nessa proximidade dessa pessoa maravilhosa que é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, a igreja, né, no estado que está hoje, como a gente viu, não é aquele estado lá do princípio, né? Ela se desviou totalmente. E então o Senhor Jesus, o nosso Deus e Pai, não podia continuar, né, vamos dizer assim, chancelando ou se colocando no meio de um povo que está tão desobediente ao que ele ensinou. Porque se ele faz isso, né, ele está dizendo, aqui está bom, aqui está certo, estou dando o aval, mas não, o Senhor não está fazendo isso. Chegou um momento que ele teve que sair, né?
não dá mais a chancela ou o seu aval, vamos dizer assim, para a forma como a igreja está se conduzindo, os cristãos estavam se conduzindo. E então, ele agora se coloca no meio daqueles que ele tem chamado, né, para que tem aqueles que ele tem dado esse entendimento dessas verdades e tem chamado para estar assim reunido somente ao nome dele. Então, aí é poucos, não tem força, são fracos, né? Não importa. O importante é que o Senhor está no meio, né? O Senhor está no meio e a gente vai, aqueles que assim entendem e procuram estar com o Senhor, vão seguindo com Ele. Tá bom, meus irmãos? Então, isso é importante, viu? Ele também fala que esse princípio de o Senhor estabelecer, né, um testemunho remanescente, né, vai acontecer também no final lá ou no final não, durante a tribulação, que vai ser o remanescente agora de judeus, né, que vão, durante o período da tribulação, a gente lembra lá os 144 mil, né, que vão sair e vão pregar o evangelho do reino. E muitos vão se converter, vão ouvir e vão se converter ao Senhor Jesus Cristo, entendendo, né, a dispensação que eles estão vivendo, aquele tempo que eles estão vivendo, que o Senhor Jesus, no final daquele tempo, virá para estabelecer o seu reino. Então, esses vão se converter, vão crer, e vão ser perseguidos e vão ser mortos. São os mártires da tribulação. Então, é disso que ele está falando aí no final, né? Que quando diz que Deus vai agir de acordo com esse princípio, né, na história de Israel, também lá no final, durante o tempo da tribulação. Tá bom, irmãos? Então, é porque vai existir um remanescente de judeus que não vai se submeter, né, a besta, nem ao anticristo, né? E vão pregar e anunciar o evangelho do reino. Algum irmão quiser comentar, fica à vontade, viu? Irmão, Jefferson está passando ali para o outro capítulo, não sei se vai dar tempo de a gente ler agora mais, Jefferson, viu? Aí o próximo tópico, né, é os caminhos de Deus com Israel. Os caminhos de Deus com Israel. Então, a gente já está bem no horário aqui, faltando 5 minutos para 9h30. Esse tópico é grande também, né, Jefferson? Grandão. Não sei se os irmãos querem que eu leia já o início, ou se algum irmão ou irmã tem alguma coisa que queira perguntar, algum irmão em comunhão queira comentar também alguma coisa que achou importante. Bom, eu tenho um comentário rapidinho. O irmão citou uma coisa interessante sobre os sinais, né? É interessante que a palavra do Senhor, nunca nos leva. O Senhor, ele veio em grandes poderes e sinais, né? Curando os enfermos, todas as coisas. Mas esses sinais, eles sempre eram para benefício do próximo. Quando ele transformou aqueles pães em 2 oportunidades, né? Poucos pães e peixes para alimentar uma multidão, sendo Deus, ele sempre utilizou o seu poder divino para alimentar o próximo, a sua criatura. E Satanás usou de uma tentação contra o Senhor
para que ele usasse o poder dele para si mesmo. Quando ele incitou ao Senhor para que o Senhor transformasse as pedras em pães. E a gente vê que esses sinais que o Senhor fez era sempre para benefício do próximo, nunca era para a carne, para a ostentação da carne, como os judeus pediam, né? Que sinal nos mostra para que nós creiamos em ti? Ele nunca fazia um raio cair do céu ou qualquer coisa do tipo. Só que a gente vê que quando Paulo e Barnabé, se eu não estou enganado, algum irmão puder me corrigir, eles pegam o evangelho, se eu não estou enganado, eles fazem uma cura e logo começam a falar que os deuses visitaram, né? Chamaram a Paulo ou Barnabé de Apolo e o outro de algum outro deus, de Marte ou Júpiter, não sei. Então a gente vê que o homem, ele sempre está pronto a reagir a sinais e a todas essas coisas segundo a carne. E o anticristo, ele vai vir com esses sinais de fogo, né, fazendo que até que fogo caia do céu diante dos homens, e falsos cristos também virão. Isso é após o arrebatamento, né? Falsos cristos também virão, dizendo que são o Senhor. E o Senhor fala, e esses falsos cristos, eles também vão vir com sinais. Então, o que a gente tem para o dia de hoje é que a gente sempre não fique nessas coisas, nessas histerias coletivas, né? De sinais, que muitas vezes não são nem sinais, são puro teatro, né? Que hoje em dia existe até um comércio de testemunhos que isso ou que aquilo aconteceu. Então, a nossa busca, ela nunca deve ser por sinais, por tesouros ou qualquer coisa, mas sim pelo bom e puro evangelho, que é a cruz. O que o evangelho contém? O evangelho contém sobre a vida, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Tudo que passar disso não serve para nada. Tudo que faltar disso é ineficaz. Tudo que não levar a cruz, a morte e a ressurreição do nosso Senhor não serve. Não serve para carne, não serve para nada. E é interessante como Deus, sendo tão poderoso, né? A gente sempre tá vendo que existem tantas coisas nesse mundo para se aprender, da terra e tudo, mas ele deixou o evangelho de uma forma muito clara, que é simplesmente crer no Senhor Jesus e será salvo. Essa mensagem pura que a gente recebe, ela é eficaz para que um rei ouça e a entenda, ela é eficaz para que alguma pessoa indouta ouça e entenda, e a gente vê como o Senhor deixou essa mensagem tão clara para que a gente hoje pudesse entender ela. Então, que a gente sempre possa ter esse entendimento. Só isso, irmãos. Ok, irmãos. Então, estamos aqui no final da reunião, né? Então, no próximo sábado, se Deus assim permitir, se o Senhor não voltar antes, a gente estiver com o Senhor para sempre, né? A gente vai continuar desse tópico aí, os caminhos de Deus com Israel. Os irmãos aí, Eric e Jefferson, já podem tirar o print aí, deixar marcado para no próximo sábado. Lá no grupo. Próximo sábado a gente continuar, tá bom? Então a gente vai estar encerrando. Queria só comentar, o irmão Fernando trouxe esses comentários para a gente, muito bom, importante isso, né? O Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que é aquilo que tem que ser o alvo, o objetivo, a meta do nosso viver e do nosso coração. O nosso coração tem que estar nessa pessoa. E a gente está atento, irmãos, né? Porque realmente
E a gente comentou aqui, eu vou ressaltar de novo, né, até por conta do que o irmão Fernando também falou, ressaltando isso, né, essa questão de sinais, maravilhas, milagres, irmãos, a palavra já nos mostra isso, né, olhe como o inimigo, o irmão Fernando falou, o inimigo, quando ele vier se manifestar esse anticristo, até fogo vai fazer descer do céu, e outros sinais e maravilhas. Então, não é isso, né, que deve nos dizer que uma coisa é verdadeira ou não. Né? Não são milagres, né? Não são esses sinais, essas maravilhas. O que nos diz que algo é verdadeiro, né, é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz o que é verdade. Onde está a verdade? Né? No Senhor Jesus Cristo. Ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pronto. Então nós não precisamos, né, de milagres e sinais e nada disso. Precisamos do Senhor. O homem só precisa de Cristo. Crer no Senhor Jesus e será salvo. Crer. Né? E o que vem depois do crer? O senhorio dele em nossas vidas. E o que vem depois? Obediência. Senhorio e obediência à sua palavra, ao seu querer, à sua vontade. E tudo isso nós encontramos na palavra de Deus. Então, estou falando isso porque é muito importante a gente estar familiarizado com o que o Senhor nos diz na sua palavra. Muito importante nós estarmos orando, buscando ter essa dependência no Senhor, na oração, na leitura da palavra. Tá bom? Porque assim a gente não é levado por todo lado, né, de doutrinas, né, como Paulo fala lá, acho que em Efésios ele fala sobre isso. Então, a gente está estabelecido, estamos firmados na palavra de Deus, na sua palavra, e na oração, assim, porque a oração aí vai estar nos dando, né, esse poder que vem do Senhor para a gente estar caminhando aqui neste mundo mal, neste mundo enganador, esse mundo que jaz no maligno, e a gente sabe quem é o pai da mentira, Satanás. Né? Então, muitas vezes nós somos muito inocentes, muito simples no sentido de tudo que vem desse mundo a gente está recebendo, né, como coisa boa, só porque a gente está vendo algo parecer bom. Né? Só por isso. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Ter cuidado, porque a gente não anda por vista, a gente anda por fé, tá bem? E a fé crê naquilo que Deus diz, né? Não em sinais, e em milagres, e maravilhas, e outras coisas mais. Né? Porque muitos estão sendo enganados por isso, e muitos serão ainda enganados pelo anticristo com esses sinais e maravilhas aí. Então é isso. Então, mais uma noite, né? Nós estamos terminando aqui a nossa reunião. E espero que tenha sido, né, de proveito para todos, né, essa leitura, e que o Senhor possa estar nos dando, né, cada dia mais esse ânimo, essa alegria de estar nos ocupando com as coisas dele, com as coisas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente vai estar, né, deixa eu encerrar aqui a gravação, né, dar uma boa noite aqui, encerrar a gravação e fazer uma oração para a gente encerrar, tá bom, irmãos? Irmãs...